Olá a todos e bem-vindos a este webcast que terá aqui como tema a convocatória do Eureka Eurostars, a 10ª convocatória, e portanto eu vou apresentar aqui um bocadinho as condições desta convocatória, os procedimentos para todos aqueles que estejam interessados em candidatar-se, para que tenham essa informação também do vosso lado. Portanto, espero que, acima de tudo, seja uma informação útil para todos, para que tenham informação base que vos permita fazer a candidatura. Portanto, começando, então, por explicar de forma muito breve em que é que consiste o programa, o Eureka Eurostars. Portanto, é um programa cofinanciado pela União Europeia através do Horizonte Europa e, no nosso entender, representa uma oportunidade excelente para PME inovadoras e também outros parceiros como universidades e centros de investigação para colaborarem num projeto europeu e internacional de IDEA, de investigação, desenvolvimento e de inovação. E, portanto, neste webcast iremos explorar os detalhes do programa, discutir também os critérios de elegibilidade, todo o processo de candidatura, com aqui o foco em particular na 10ª convocatória do Eurostars. E, portanto, sintam-se à vontade para, durante o webcast, para colocarem as questões no chat, que nós depois responderemos às vossas questões. E, portanto, aqui um bocadinho mais de contexto sobre o Eurostars, para aqueles que não estão tão familiarizados. Foi adotado já em 2008, e, portanto, é uma colaboração já antiga e que continua ativa, contratual, entre a Iniciativa Eureka e a Comissão Europeia. Atualmente, este programa faz parte da Parceria Europeia para as PME inovadoras, cofinanciada, como já referi, pela União Europeia através do Horizonte Europa. Portanto, neste momento é cofinanciada através do atual programa quadro e também por outros 37 países da rede Eureka. Isto porque, para além dos países membros da União Europeia, outros países associados ao programa Horizonte Europa e países não europeus, como por exemplo o Canadá, a Coreia do Sul, a África do Sul, podem também participar no programa com financiamento público próprio. Portanto, acaba por trazer aqui uma componente internacional acrescentada. O Eurostars apoia, como podem ver aqui no slide, apoia projetos internacionais inovadores, terão que ser liderados por PME, com uma forte ênfase na investigação e desenvolvimento. Portanto, há aqui uma abordagem de alguma forma ascendente, em que o Eurostars apoia o desenvolvimento de produtos, de processos, de serviços inovadores, de temática abrangente. Portanto, aqui em termos setoriais não há aqui um critério muito específico, é um programa bastante aberto. A única condição é que, portanto, apoia o desenvolvimento dos produtos, dos processos, serviços, que tenham também aqui associado um caminho de rápida comercialização, que no fundo possam ter um impacto no dia-a-dia dos cidadãos da União Europeia. Portanto, é um programa muito focado para as PME, e nós consideramos mesmo que é um primeiro passo ideal para todas aquelas empresas de pequena e média dimensão que estejam interessadas em começar a participar em programas europeus, aceder a financiamento europeu e ter aqui cooperação internacional com outros parceiros, de forma a partilhar conhecimento e iniciar estas experiências internacionais. Portanto, avançando aqui para vos dar uma ideia de projeto médio, portanto, um projeto comum, o que é que poderemos esperar dos projetos financiados no Eurostars. Portanto, mais uma vez, como já referi, mas reforçando, temos que apresentar uma solução inovadora com potencial de comercialização a curto e médio prazo, portanto, agnóstico ao setor, tem que ser desenvolvida em consórcio
e o consórcio deverá trazer com ele a maioria das competências necessárias para a execução do projeto, da solução inovadora. Em paralelo, não descurar a estratégia de maturação, o plano de negócio para a ideia em si. Portanto, o projeto típico tem que ter obrigatoriamente um mínimo de 2 parceiros, mas aqui a média entre 2 a 4 parceiros, também a obrigatoriedade no mínimo de 2 países diferentes aqui do programa, mas também a média ronda entre os 2 a 3 países. E um orçamento médio de 400 mil euros por parceiro, não por projeto, por parceiro, e uma duração de 2 anos a 2 anos e meio. Portanto, digamos que podemos entender estas características básicas como um projeto médio financiado no Eureka Eurostars. Portanto, aqui ressalvar muito importante um tema que já vamos explorar mais à frente, que é a questão dos orçamentos por parceiro. Portanto, o financiamento por parceiro aqui é validado de alguma forma a nível nacional, individualmente, e portanto podem variar as condições em que são definidas este orçamento de acordo com as normas de cada país. E nós mais à frente já vamos explorar o caso português. Vamos ter aqui em atenção esta questão. E, portanto, de forma mais direta, as percentagens de cofinanciamento vão depender do país e da tipologia de entidade em causa. Ok, portanto, fica já aqui esta ressalva, vamos explorar aqui já de seguida. Quanto aos objetivos, critérios de elegibilidade, portanto, mais uma vez a ênfase em projetos de inovação colaborativos, portanto, aqui também a tónica do amadurecimento de uma tecnologia, de uma ideia, de uma solução inovadora, um produto ou serviço, qualquer que seja o setor, mais uma vez repito, mas para ficar aqui bem claro, portanto, independentemente do setor da atividade e área da inovação, desde que a prova de conceito, portanto, e a validação em laboratório, desde que percorra este caminho, desde a prova de conceito, validação em laboratório, portanto, TRL 3, 4, até à sua demonstração no ambiente relevante, semi-industrial, portanto, até TRL 6, em paralelo com o desenvolvimento da ideia de negócio, do plano de negócio, modelo de negócio. Portanto, podem candidatar-se mais uma vez startups, PMEs, spin-offs estabelecidas de forma geral há pelo menos 2 anos. Okay? Há aqui a possibilidade de que se candidatem caso não tenham estes 2 anos, mas com os critérios mais apertados em termos de viabilidade financeira. Mas, portanto, a regra será estabelecida há pelo menos 2 anos. Por outro lado, aqui há oportunidade também para os centros de investigação e grandes empresas participarem nestes projetos, sendo que em alguns países o financiamento é garantido para este tipo de entidades e noutros países não. Portanto, é que mais uma vez consultar a nível nacional as condições país a país. E no caso de Portugal, as grandes empresas não têm financiamento alocado no âmbito da Eurostars, portanto apenas PME, universidades, centros de investigação poderão candidatar-se com financiamento no âmbito nacional ao Eurostars. Portanto, depois se alguma entidade tiver interesse em trazer um parceiro de outro país, terá também que garantir as condições de elegibilidade dessa mesma entidade, verificar estas questões. Portanto, o consórcio do projeto é composto então por 2 entidades, pelo menos de 2 países Eurostars, sendo que pelo menos uma delas deverá ser um país associado, portanto, um Estado-membro da União Europeia, e portanto, fica aqui também esta regra que deverá ser cumprida. O projeto deve ser liderado, mais uma vez já referi, por uma PME, de um país do programa Eurostars, e é essencial que o orçamento desta PME represente pelo menos, portanto, o orçamento das PMEs represente pelo menos 50% do orçamento total do projeto.
Além disso, nenhum participante, a nível individual ou mesmo em termos de país, deverá ser responsável por mais de 70% do orçamento total do projeto. Portanto, é necessário aqui garantir estes equilíbrios em termos de orçamento de projeto. Uma nota importante a referir é que, apesar do programa ser de forma setorial aberto a qualquer setor, há aqui uma limitação, portanto, o projeto deve dedicar-se exclusivamente a fins civis. Seria esta a única condição em termos temáticos, digamos assim, e, portanto, em relação à sua duração, como eu já referi, a média vai até aos 2 anos e meio, sendo que aqui há um limite de 3 anos no máximo. Portanto, apenas para referir também que os projetos Eurostars devem ter um alinhamento estratégico com as estratégias nacionais e regionais de especialização inteligente e também outras políticas relevantes a nível europeu e nacional, portanto, é importante aqui fazer esse alinhamento. Em termos de elegibilidade, seriam estas as condições a reter. Passando para o tema de países participantes, portanto, como podem ver na imagem, é uma lista extensa. Os países que podem participar são então aqueles que estão no programa Eurostars, que inclui todos os Estados-membros da União Europeia, também os países associados ao programa Horizonte Europa e, para além disso, referir o Canadá, Coreia do Sul, Singapura e África do Sul, portanto a Suíça, que agora também acaba por ser já recentemente associado ao Horizonte Europa, mas também destacar a Suíça. É importante sempre numa convocatória do Eurostars avaliar as condições específicas de cada país, isto porque alguns podem ter aqui algum tipo de limitação dependendo da convocatória. E, portanto, na convocatória atual, na 10ª convocatória, é importante ressalvar que o Chipre, a Grécia, Israel e Roménia não têm financiamento disponível a nível nacional para a participação das suas entidades nestes projetos. Portanto, à partida estarão fora da convocatória e aqui a Itália tem um orçamento um pouco mais restrito e limitado, portanto também entidades deste país terão que terem atenção e consultar as agências respectivas a nível nacional. Passando aqui à frente para explicar o processo de candidatura. Portanto, no fundo o Eurostars é um programa europeu, mas tem aqui algumas características que, portanto, de forma óbvia já foram percebendo que existe aqui uma componente nacional associada a esta candidatura. Portanto, de forma rápida, referir o primeiro passo para a elaboração destas candidaturas é então a submissão de uma candidatura colaborativa, seguindo as condições que já fomos referindo, escrita em inglês, na plataforma do programa Eureka, até à data estabelecida para cada convocatória, neste caso, 19 de março de 2026. Portanto, este no fundo é o primeiro passo para a candidatura. Portanto, caso a candidatura receba uma pontuação acima do valor do threshold, do corte mínimo estabelecido pelo programa, isto significa que terá um selo para se candidatar então ao próximo passo, que será a fase nacional. Portanto, os beneficiários as entidades deverão procurar quais são as opções de financiamento nacional para esse efeito. E nós normalmente aconselhamos que também esta consulta seja feita a priori antes da submissão da candidatura europeia. Portanto, ter já claro qual será o procedimento em caso de sucesso na candidatura europeia. Isto significa que uma aprovação, digamos assim, a nível europeu não está associada diretamente ao financiamento do projeto, portanto, terão um selo que vos vai permitir a candidatura a nível nacional e assim o sucesso no passo nacional é que desbloqueará o financiamento para o projeto. Cada país tem processos de candidatura que podem variar e regras também específicas de elegibilidade, portanto convém verificar caso a caso, uma vez que o projeto depois terá pelo menos 2 países
diferentes, ou seja, será necessário garantir o financiamento para cada um desses parceiros. Imaginemos aqui uma candidatura com uma PME portuguesa e uma universidade espanhola, será necessário que a PME garanta o seu financiamento a nível nacional, em Portugal, e a universidade faça o exercício respectivo em Espanha. Portanto, fica aqui de forma breve este processo que é necessário percorrer. Portanto, temos aqui também o processo um bocadinho mais desagregado, com algum detalhe para que possam entender como é que se processa a avaliação, mas no fundo reter aqui o tema mais importante, que é em termos de período, de timings, digamos assim, normalmente entre a submissão da candidatura europeia até à decisão favorável ou não do selo europeu, digamos assim, são 3 meses, portanto, submetendo em junho, aqui uma referência desculpem, corrijo-me, submetendo em março, aqui uma referência de 3 meses para saber o resultado, mais ou menos em junho, que depois permite então que as entidades passem ao passo seguinte, que será a submissão a nível nacional. E, portanto, agora aqui um tema bastante relevante e importante, que é explicar o caso português, como é que se processa. E em Portugal, a candidatura nacional é submetida no âmbito de Portugal 2030, pelo menos neste programa quadro, no âmbito do concurso Internacionalização de Operações de IDA Industrial à escala europeia, que está sobre a égide, sobre a gestão da ANI. Portanto, este aviso esteve aberto ano passado, abrirá novamente este ano, em princípio no primeiro trimestre de 2026, para permitir que as entidades que tenham sucesso no passo europeu possam então submeter as suas candidaturas a nível nacional para garantir o financiamento. Portanto, os participantes portugueses devem submeter uma candidatura também à ANI neste aviso, no prazo de 30 dias úteis após receberem a confirmação que o seu projeto foi avaliado de forma positiva na fase europeia. A ANI tomará então depois a decisão sobre o financiamento no prazo de mais ou menos de 5 semanas após a recepção da candidatura. E, portanto, esta candidatura deverá, obviamente, seguir os moldes da europeia, em termos de conteúdo e estrutura, mas adaptando aqui aos formulários disponibilizados pela ANI. Portanto, a EFI Group dá todo esse apoio em toda esta fase de processo, desde a candidatura europeia até à nacional, garantindo todas estas questões, que por vezes podem ser um pouco mais complexas para as entidades que não estejam familiarizadas com o processo. E para terem uma referência, as candidaturas são avaliadas segundo 3 critérios, que são os critérios de base do Horizonte Europa, portanto são critérios definidos a nível europeu: excelência, impacto e qualidade e eficiência da implementação. Portanto, estes critérios são seguidos pela ANI para garantir aqui uma coerência com a fase europeia. Mais uma vez referir, especialmente importante também aqui no caso português, o enquadramento com os domínios da estratégia de especialização inteligente, e aqui o tópico que interessa no fundo e é muito importante referir é que as taxas de cofinanciamento em Portugal poderão ir até 85% nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve, e em Lisboa até aos 40%. Portanto, estas serão as taxas máximas com que podemos contar. A percentagem exata do financiamento depende da tipologia de empresa, da colaboração em consórcio, depois também aqui da atividade de divulgação dos resultados do projeto, e também se as atividades do projeto se enquadram na categoria de investigação industrial ou desenvolvimento experimental. Portanto, estes são detalhes que depois nós avaliamos caso a caso e também explicamos com detalhe às entidades interessadas. Portanto, para serem elegíveis para financiamento, é mesmo, o projeto deverá contar mais uma vez com uma PME portuguesa, e quando estamos a falar no nível de consórcio,
As organizações de investigação e universidades portuguesas e juntamente com as empresas portuguesas, portanto, devem assumir aqui a maior parte do investimento para serem financiadas a nível nacional. Em termos de custos elegíveis, para ficarem com essa nota, por norma, custos com pessoal, custos com aquisição e pedido de patentes, matérias-primas consumíveis, custos de aquisição de serviços, equipamento e software, custos de viagem, custos de divulgação e comunicação e custos indiretos. No caso português, cada participante, para ser elegível, deverá submeter também aqui o balanço e demonstração de resultados dos 2 últimos anos, juntamente com a candidatura e com o orçamento de projeto, e, portanto, estes documentos são confidenciais e não são partilhados entre o consórcio. E, para além disso, ressalvar que as entidades portuguesas devem cumprir certos rácios de autonomia financeira. Em caso das PME, portanto, estamos a falar de 15%, e em caso de empresas com menos de 1 ano de atividade, aquele detalhe que eu referi inicialmente, deverão demonstrar capacidade para financiar o projeto com capitais próprios iguais ou superiores a 20% dos custos elegíveis. Quanto às universidades ou centros de investigação, a ANI considera aqui um máximo de 85% para o financiamento destas entidades, da mesma forma como referi anteriormente. Portanto, e as universidades devem acompanhar sempre uma PME portuguesa no consórcio para serem elegíveis e receber financiamento. Portanto, aqui também penso que já referi anteriormente. E na mesma lógica mantém-se o limite dos 40% para entidades localizadas nas NUTS 2 em Lisboa. E, portanto, aqui seria um bocadinho o processo da candidatura. Depois, para detalhes mais finos, a FIGrupo está sempre disponível para apoiar a elaboração e estas candidaturas, portanto, fazemos todo esse acompanhamento com detalhe mais caso a caso, sempre que necessário, mas fica aqui, de forma geral, uma visão do procedimento também ao nível nacional. Portanto, só para resumir de forma rápida, o processo necessita da candidatura europeia agora em março de 2026. Se aprovada, isso não significa automaticamente desbloquear o financiamento do projeto. É necessário que as entidades portuguesas submetam uma candidatura a nível nacional. E sim, essa candidatura, se for avaliada positivamente pela ANI, terá então o orçamento para a execução do projeto. Por fim, queria mais uma vez ressalvar aqui o especial interesse desta convocatória, por ser uma convocatória europeia com um consórcio, que obriga um consórcio, mas mais reduzido, de uma dimensão mais reduzida, e que, por outro lado, também tem uma taxa portanto, uma taxa de sucesso mais apelativa, média de 22,5% neste programa quadro. À semelhança de todas as convocatórias a nível europeu, têm-se tornado cada vez mais competitivas, mas ainda assim o Eurostars representa uma oportunidade especialmente atrativa para as PME que queiram aproveitar o financiamento disponível a nível europeu, aqui como um passo inicial. E, por fim, apenas salientar, de forma em jeito de conclusão, que a convocatória europeia para esta 10ª convocatória tem aqui a deadline, data limite, dia 19 de março de 2026, e, portanto, todas as entidades que estejam interessadas, este é o momento para preparar as candidaturas. E fica aqui um agradecimento a todos pela atenção a este webcast. Qualquer dúvida que tenham, mais uma vez, disponibilizamos o chat para, entretanto, responder a todas as questões e dizer, mais uma vez, que a FIGrupo está disponível para apoiar as candidaturas, caso seja o interesse, o vosso interesse, e, portanto, entrem em contacto connosco para discutir as vossas ideias e, mais uma vez, obrigada pela atenção.